Então, mais uma vez, né, gente? Boa noite para todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho, né? Hoje, nossa senhora, se o bagulho da rua deixar, né? Nós vamos estudar Evangelho hoje. Então, tá bom. Ai, ai. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, tá, gente? E a gente vai falar sobre João Batista. A gente já falou uma vez sobre ele, nós vamos entrar de novo. Deixa eu só fechar a janela aqui de novo, aqui, porque senão o barulho aqui vai mais assustar o cachorro do que tudo. Ai, ai. Fechar aqui, calma. Vem cá. Senta aqui no meu colo aqui, então. Olha, hoje a nossa companhia é diferente, hoje a companhia é o Goku. Eu quero dar boa noite para todo mundo, Goku. Né, a nossa amiguinha tá com medo, né, dos fogos de artifício. Então você fica aqui no meu colo aqui durante o estudo. Hoje não é os gatos, né, o cachorro. Pessoal, boa noite, né? Vamos fazer nossa prece para a gente começar, né? Para a gente iniciar o nosso estudo da noite, né? A gente está no Evangelho de Mateus no capítulo 14, né? E a gente vai fazer a prece, né? Pedindo aí a espiritualidade aí que possa nos envolver com muito amor, com muita luz, com muita paz. Que o Cristo Jesus possa estar conosco em ações e pensamentos. Que possamos, acima de tudo, estar sintonizados com o bem, com a paz, com a luz. Senhor Jesus, envolve a cada um de nós nas tuas vibrações. Permita que estejamos reunidos em teu nome. Fica conosco, divino amigo, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né, hoje, né, o Goku tá fazendo companhia aqui pra gente aqui, né, que ele tá com medo desse fogo de artifício aqui, né, do tiro do Atlético aqui, então o povo tá tudo, né, animado, né, deixa, né. Se eu fosse adolescente eu ia estar também, né, que eu torcia pro Atlético quando era adolescente, né, mas agora já não faz muito sentido, mas tá bom. Então a gente hoje vai pegar o Evangelho de Mateus, né, no capítulo 14, né. Na Bíblia Católica, né, eles colocam o título A Morte, né, ou o Martírio de João Batista, né? Esse é o título, né, do capítulo do Evangelho desta noite, né? Esse aqui é o Goku, né, o nosso Super Saiyajin, né, Goku? E aí, né, semana passada a gente estava estudando, né, a gente estudou o final do capítulo 13, né, e hoje nós vamos dar continuidade. Né? Normalmente a gente traz a mensagem dos amigos espirituais, mas hoje infelizmente a gente não teve, né? A gente teve na rua, a gente teve uns probleminhas hoje para chegar em casa, então não deu tempo de psicografar a mensagem da noite, mas a gente tem um texto mais antigo, né, que fala sobre João Batista, né? E no futuro aí nós vamos publicar ele, né? Queria até aproveitar, né, e dizer que assim, essas mensagens que a gente recebe da espiritualidade, né, a gente está criando alguns livros com ela, né? E a partir aí de dezembro aí já deve ter o primeiro livro de mensagem aí do Amigos do Caminho aí, né? A gente vai divulgar aí no momento que sair, né? O primeiro livro vão ser mensagens do Lucas, tá? Para quem quiser conhecer depois, a gente vai mostrar quando ficar pronto, né? E o segundo livro deve ser do Liel, tá? A gente vai separar pelos espíritos, né? Porque é mais fácil para poder catalogar, tá? Mas isso aí é outro assunto, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Deixa enquanto esse rapazinho fica aqui no meu colo aqui, nós vamos conversando sobre o Evangelho. Nós estamos aqui na Bíblia, né? Não falando bem a Bíblia, não. Né? Mateus, capítulo 14. Né? Naquele tempo, né? Essa frase famosa, né? Porque eu estou usando a Bíblia católica, né? Então quando a gente vai ver o Evangelho na Igreja Católica, né? Sempre fala naquele tempo, né? Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu falar da fama de Jesus. E disse aos seus cortesãos: Este é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Né? Então aqui nesse início de capítulo nós vamos notar uma coisa muito interessante. Né? Primeiro a presença do Herodes, né? Esse Herodes aqui é o Herodes Antipas, se eu não me engano, né? O nome dele, que era filho daquele Herodes que perseguiu Jesus criança. Tá? Herodes era um sobrenome, né? Como César, né? Tinham vários. Né? Esse Herodes aqui era filho daquele lá
que mandou matar as crianças quando Jesus era pequeno, né? Quando Jesus nasce, né? Aquele que os magos, né? Que os reis magos, né? Chamados reis magos, né? Que são os astrólogos lá da Caldeia, né? Se apresentam, né? Para conhecer o Messias. E aí eles vão até o rei Herodes, né? Que era o rei, vamos dizer assim, de postiço de Israel. Esse rei Herodes é pai desse outro aqui que matou o João Batista, tá? Um é filho do outro. Tá? Aquele lá chamava Herodes do Grande, né? Foi quem construiu o templo, uma coisa toda assim. Mas a gente não vai entrar muito nisso, não. Então, né, o Herodes, né, o tetrarca, por que tetrarca? Porque na época dele, né, o pai dele reinava sobre Israel inteiro. Quando o pai dele morreu, o que aconteceu? O imperador romano, César, né, que não me engano era o Tibério, dividiu Israel em 4 partes e deu, né, porque o Herodes o Grande, né, tinha 4 filhos, esse aqui era um deles, tá? Que era um governador da Galileia. Então o Herodes, né, ele dividiu, deu a Judéia para um, a Galileia para o outro, a Samaria para o outro, né, porque eram 4 filhos. Para evitar briga, o imperador romano deu um pedaço da Judéia para cada um, né, um pedaço de Israel para cada um. Esse aqui, por isso que é a tetrarca, né, de 4, tá? Então ele ouviu falar de Jesus, né? Então o Herodes ouviu falar de Jesus e, né, e disse aos seus cortesãos: esse é João Batista que ressuscitou dos mortos. É interessante que no Evangelho de Mateus não conta a morte do João Batista, né? O Mateus já entra logo, né? Já dá informação no meio do texto aqui, né? Porque ele fala, né, que ele ressuscitou, mas não fala muito detalhe, aquela questão da Herodíades, da dança, de cortar a cabeça, aquela coisa toda. O Mateus, né? Ele fala ali muito rapidinho. Os outros evangelhos contam a história toda, aquela coisa, né? O Mateus só fala assim: aconteceu isso, pronto, acabou, né? Ele é bem sucinto aí no texto, né? E o Herodes, olha o que o Herodes vai achar aqui, ó. Este é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por quê? Os judeus, eles tinham um conceito de ressurreição, de reencarnação, de vida depois da morte, que era muito confuso, tá? Então alguns judeus acreditavam que a pessoa podia renascer no adulto, ou seja, o espírito da pessoa entrar no corpo de um adulto já, e aquele espírito renascer naquele corpo ali, já ser os dois adultos do mesmo jeito, é como se o espírito tomasse outro, né? Não é aquela coisa de nasceu num bebê, né? Então os judeus tinham conceitos muito diferentes uns dos outros lá, tá? Eles mesmos concordavam sobre o que acontecia. E o Herodes achava que o João Batista tinha ressuscitado como Jesus, tá? Tipo assim, vindo num corpo novo, mas esse aqui agora é Jesus, tá? Porque Herodes, né? E eis porque tantos milagres se operam por meio dele. Então o Herodes estava falando com os cortesãos dele. Falou assim: esse cara aí é o João Batista, vocês estão ouvindo falar desses milagres aí, essas coisas todas, né? É porque é o João Batista que voltou, tem certeza, né? Isso é uma conversa do Herodes com o público que o Mateus ficou sabendo e anotou aqui no Evangelho, né? Porque Herodes tinha mandado prender e ligar João. Ligar é acorrentar, tá, gente? Quando fala ligar é acorrentar. E tinham algemado e posto no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Porque João disse-lhe: não te é lícito tê-la por mulher. Querendo matá-lo, teve medo do povo, porque o povo considerava este como um profeta. Então o que aconteceu, né? A Herodíades pediu, né, para o Herodes prender. Herodíades, tá? É porque ela é irmã dele também. É uma bagunça que a gente nem imagina. Ela chama Herodíades porque ela é parente também. Então o que aconteceu? Né? Ele tinha um irmão chamado Filipe, né? E esse irmão tinha uma esposa que é a irmã deles, tá? Por pai de pai também, né? Ele casou com a irmã, o irmão dele casou com a irmã, né? O Filipe casou com a Herodíades. Em determinado momento, a Herodíades cansou do Filipe e casou e abandonou ele, foi morar com outro irmão, que é o Herodes, né? E aí ela estava vivendo né? Além dela estar vivendo em adultério, estava vivendo em incesto, né? Porque ela estava casada com um irmão, depois casou com outro. E isso para o João Batista é o fim do mundo, né? Dentro do conceito religioso. E aí o João Batista, quando ele pregava, ele falava essa mulher essa incestuosa, essa adúltera, né? E aí Herodíades ficava daquele jeito, né? A gente sabe que tem uma história espiritual deles, né? Que o João Batista era o profeta Elias, e a Herodíades e o Herodes eram o rei Acabe e a Jezabel, dependendo da tradução, tá? E para quem tá chegando agora, gente, nós estamos estudando Mateus capítulo 14, tá bom? Falando do João Batista aqui, né? E esse aqui é o Goku, tá, gente? Ele tá aqui no meu colo hoje no lugar dos gatos, tá? Hoje ele entrou pra dentro de casa por causa dos foguetes aqui da comemoração do título do Atlético. Então ele tá aqui conosco hoje, né, Goku? Aí ele continua aqui, ó. Porque João dizia-lhe: não tinha lícito tê-la por mulher. Querendo matá-lo, teve medo do povo. Quem? O Herodes que ia matar o João, mas tinha medo, né? Porque o povo considerava um profeta. Mas
no dia natalício de Herodes, ou seja, no dia de aniversário dele, né? A filha de Herodíades dançou no meio dos convivas e agradou Herodes, né? Você vê aqui que aqui é uma narrativa em terceira pessoa, né? Lá nos outros evangelhos conta em detalhe mesmo o que aconteceu, né? Por isso, ele prometeu-lhe com juramento dar-lhe tudo o que pedia. Ou seja, ele estava interessado, ele ficou, a sobrinha seduziu ele, né? E por isso ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída por sua mãe, disse-lhe: dá-me então aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa do juramento e das pessoas presentes, mandou dar-la. Mandou degolar João no cárcere e foi trazida a sua cabeça num prato, que foi dado à moça, tétrico, né? A qual a deu a sua mãe. E chegando seus discípulos, sepultaram e foram dar notícias a Jesus. Então o Mateus está fazendo um resumão aqui da história de João Batista. João Batista foi preso, né? E ele morre, né? E o capítulo 14 é tipo assim, o João Batista o Mateus inteirando, né, dessa situação, né? Até porque tinha essa questão toda do João Batista como precursor, né? Ele representa a lei e os profetas, né? O João Batista, que é um grande personagem do Evangelho, né? Do Antigo Testamento principalmente, muito menos do Evangelho, mas, né? Era necessário que ele sumisse de cena para Jesus se manifestar. Precisava de desencarnar? Não precisava, né? Mas, né? Foi o modo ali que ele e o Herodes, né? Desequilíbrio do Herodes, né? Que se colocou ali numa posição de assassino ali contra ele, tá? Então vamos lá. Tá dando para entender, gente? Ou alguém quer perguntar alguma coisa sobre o João Batista? Lembrar, gente, que o João Batista é aquele que era primo de Jesus, tá? Filho da Isabel lá, né? E do Zacarias, né? Zacarias não, Zacarias, que é o pai dele, né? E que tinha o João Evangelista, que é outro, tá? São duas pessoas que têm um nome semelhante, mas são diferentes, tá? Muita gente confunde João Batista com o João Evangelista, tá bom? E aí, né? Eles foram dar notícia para Jesus. E o Mateus já passa para a próxima história, né? Que é para a próxima situação. Tendo Jesus ouvido isso, né, a notícia da morte do João Batista, retirou-se dali numa barca a um lugar solitário e afastado. E tendo sabido isso, as turbas, quer dizer, a multidão, seguiram-no a pé das cidades vizinhas. Ao sair da barca, viu ele grande multidão. Ou seja, Jesus estava ali no lago de Tiberíades, né? Estava na Galileia, né? E aí o que acontece? Quando ele soube da morte de João Batista, ele se retirou daquela região onde ele estava, talvez para ir orar, né? Para conversar com João Batista no mundo espiritual, né? E aí ele entra numa barca, o barco do Pedro, ou do João, né? O outro João, né? E quando a multidão ficou sabendo que Jesus estava ali, o pessoal que ficava nas aldeias em torno do lago, né? Muita gente foi atrás de Jesus, né? Atrás dele, então, Jesus está ali, ele cura, né? Ele resolve o problema, né? Traz a pessoa amada em 3 dias, né? E é uma coisa bem interessante da gente entender. A maioria das pessoas ia atrás de Jesus porque ele curava, tá? Movido pela vontade não de aprender evangelho nem nada disso. Eles queriam cura e queriam que Jesus resolvesse os problemas materiais e mundanos dele. Tá? A maioria das pessoas que buscavam Jesus queria isso, né? Era o que elas entendiam e davam conta, né? E Jesus, né, aproveitava essas possibilidades, né, essa busca que as pessoas tinham das coisas materiais para introduzir conceitos espirituais, para ensinar o evangelho, aquela coisa toda, né? Não importa como você chegava lá, você saía diferente, né? Essa que é a grande questão aqui do evangelho. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Tem um que tá com o som aberto aqui, eu vou fechar. Pera aí, gente. Só um minutinho. Ah, cachorro. Você quer dormir no colchãozinho? Vamos lá. Ao sair da barca, né? Deixa eu passar o barulho aqui. Ao sair da barca, viu ele uma grande multidão e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, aproximaram-se deles os seus discípulos, dizendo: este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Nós vamos ver aqui a primeira multiplicação dos pães, né? E a hora já é adiantada. Deixa ir essa gente, para que indo até as aldeias, encontrem algo de comer. Deixa eu pôr o Goku no chão aqui, que eu acho que é mais fácil para ele ficar no meu corpo. Vamos descer aqui, meu amigo.
Vou contar que ele tá soltando uma tonelada de pelo em mim. Coitado. O Goku é igual... Tá mais pra Chewbacca do que Goku. Tanto pelo. Né? E aí os discípulos falam para Jesus mandar o pessoal embora. Mas Jesus disse-lhes: não tem necessidade de ir. Dai-lhes vós de comer. Olha que interessante, né? Então os discípulos notam que as pessoas estão famintas, tá? Faminta do alimento mesmo, da comida, né? E fala assim, ó, mestre, manda eles embora para eles poderem comer, né? E Jesus também nota que eles estão famintos, né? Só que o faminto que Jesus está falando aqui é de outro tipo de alimento. E o que Jesus fala para ele? Dai-los vós de comer, ou seja, alimentem a fome deles. E essa fome aqui, né, não é só uma fome material, é uma fome do espírito, né? É uma fome das questões da intimidade, é uma fome do sentimento, é uma fome do afeto, é uma fome íntima, né, que as pessoas estão sentindo. É dessa fome que Jesus está falando para os discípulos alimentarem a multidão. Responderam-lhes, né? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha, e é bem interessante, tá? O número 5, né? E é a representação do trabalho, tá? Para os judeus, o número 5 representava não só os animais, como o esforço do trabalho, tá? E o pão, né? Lembra lá do texto do Antigo Testamento, né? Com o suor do teu rosto comerás o pão. O pão é o fruto do trabalho. Então eles têm 5 pães. O que eles têm? Trabalho. E temos 2 peixes, né? E o que é o número 2? O número 2 é a representação da dualidade, do homem e da mulher, da família, tá? Do macho e da fêmea, do dia e da noite, né? Do bem e do mal, né? O 2 é a representação da dualidade. Mas são 2 peixes, ou seja, é uma dualidade, é uma família material. Então o que os discípulos tinham para dar para a humanidade ali naquele momento? O trabalho deles, a ação deles, né? E o conceito de uma família material, né? Por isso que a gente vai ver que os primeiros cristãos eles começam a se tratar como irmãos. Ô meu irmão, ô meu irmão, ô meu irmão, né? Por 2 motivos. Primeiro, com uma questão de linguagem, né? Do idioma deles, que é muito simples, né? Como a gente já falou isso algumas vezes, né? E segundo, porque traz essa ideia de familiaridade, proximidade. O irmão é um termo que você usar para alguém que é consanguíneo seu de alguma forma. Seu primo, seu cunhado, nem o cunhado é consanguíneo, mas é parente também, né? Seu cunhado, seu sobrinho, seu tio, né? Todos são irmãos no conceito, né? A palavra que é utilizada para essa família toda, familiarada toda, né? É irmão, né? E aí eles têm para oferecer, o que eles têm para oferecer para Jesus? O trabalho e a ideia da família. Olha que interessante, né? Então os discípulos de Jesus, ele vai multiplicar valores, né? E os primeiros valores que Jesus multiplica são os nossos próprios esforços. E são as nossas conquistas no campo da família material. Aqui, ó, as relações com os outros, né? Olha que interessante. Ele disse-lhe, trazei-nos, né? Como se fossem valores menores, né? Jesus fala, não, me traz aí o que você tem de valor. E tendo mandado a multidão que se sentasse sobre a relva, se sentar é abaixar o padrão. Tá? Quando a gente senta, a gente fica no mesmo nível, né? Então sentou a multidão, tipo assim, acalma aí, pacifica, senta, entrem todos no mesmo nível de expressão espiritual. Tomando 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, né? Olhou para a consciência, né? E disse a bênção, partindo os pães. Deu aos discípulos e os discípulos as turmas. Comeram todos e saciaram-se. Tá? Aí nós vamos falar desse milagre aqui. Esse aqui é um milagre, não foi milagre. Tá? Com todo o poder que Jesus tinha de ressuscitar, né, quem estava quase morto, de curar doenças assim mutilantes, né? E isso é uma coisa que a própria espiritualidade fala, né? Que o poder de lidar com os elementos da natureza. A multiplicação dos pães e do peixe, segundo os amigos espirituais, não foi um milagre que Jesus fez brotar pão e peixe do nada. Na verdade, a situação foi bem outra, né? O que os amigos espirituais contam? Que quando Jesus reúne aquela multidão toda e pega aqueles poucos alimentos, né? Agora vamos trazer para o material, o que aconteceu de fato, tá, gente? A gente trouxe um símbolo, agora nós vamos trazer para uma realidade material, né? Que as duas coisas estão interligadas. O que acontece? Quando ele pegou aquele pão e aquele peixe, ele passou para os discípulos começaram a dividir o pouco que tinham. À medida que os discípulos começaram a dividir o pouco que tinham,
As pessoas que estavam na multidão, né, várias delas também tinham alimentos que elas trouxeram, mas que elas não repartiam porque falavam, não vai dar para todo mundo, então não vou dar para ninguém. Ao verem os discípulos dividindo um pouco, as pessoas que estavam ali naquela multidão começaram a dividir o que elas tinham também. Cada um começou a dar o que tinha para o outro. Né? E aí o que acontece? Né? Comeram todos e saciaram-se. Ou seja, o que Jesus ensinou com esse milagre, que não é milagre, mas é milagre, né? Não é um milagre no sentido de uma alteração das leis da natureza, de uma mágica, de um abracadabra do Cristo, mas é um milagre porque movimentou corações para que a união de vários esforços se traduzisse no alimento para todos. Né? E aí Jesus, ele multiplica, né? Ele, na verdade, ele dá o primeiro passo e as pessoas, né, dividem aquilo que ela tem. E o que isso quer dizer? Olha que interessante o conceito que está por trás dessa situação. A própria multidão tinha como se alimentar. Se eles dividissem os seus valores. A multidão estava passando fome porque cada um deles achava que o que ele tinha não era suficiente nem para si nem para o outro. O gesto do Cristo mandando distribuir o pouco que os discípulos tinham ativou na multidão o simancol. E a multidão começou a distribuir o que elas tinham também. De maneira, né, que todos se alimentaram e se saciaram e levantaram-se do sobejo 12 cestos cheios dos fragmentos. 12 é o número dos judeus para a totalidade. Ou seja, deu para todo mundo, deu para todos. Ainda sobrou. Tá? É um milagre muito mais profundo do que Jesus estalar o dedo, né, e juntar os átomos lá e fazer um monte de pão e um monte de peixe lá do nada. Tá? Jesus poderia fazer isso? Poderia, mas essa ação foi uma ação dos discípulos e das pessoas. Jesus mostrou para as pessoas com aquela ação que elas poderiam fazer muito se elas saíssem da zona de conforto, ensinou a solidariedade. Né? Eu fico pensando nisso quando a gente fica, né, chega essa época do ano que a gente está, né, com essa questão de cesta de Natal, cesta básica, né? Que se você for parar para pensar, gente, um indivíduo só não tem condição financeira de pagar 500 cesta básica, 100 cesta básica, né? Se você for muito rico, milionário, né? Mas mesmo assim os trabalhos da casa espírita, que normalmente são pobres, né? Ou seja, as casas espíritas são, né? Então, o que acontece? A união de muitos produz grandes resultados. Né? O que acontece quando tem tragédias, campanhas de arrecadação, dividir e multiplicar, exatamente. Porque nós temos mais valores, tá? E puxando isso nem sem ser apenas para a questão do alimento, né? Mas dos valores. Se a gente juntar os nossos valores, nós vamos conseguir, né, fazer coisas que estão além da nossa imaginação, além daquilo que a gente pensa que a gente dá conta. Se a gente né? Porque se a gente levar até Jesus os nossos valores, ele multiplica. Né? Ele nos sensibiliza para aquilo que nós temos. Olha só, né? Esse é o grande caminho de um mestre. Né? Ele não faz para a gente. Ele nos motiva. Ele nos ensina. Né? Então continuamos aqui. Ó. Ora, o número dos que tinham comido eram de 5.000 homens. Por que é 5.000? 1.000 é uma multidão infindável, tá? 5 é o trabalho, o homem é razão. Tá? Então quem come, né, é quem se esforçou, né, dentro da multidão, né, e que começou a distribuir, sem contar mulheres e crianças. Por que não conta mulher e criança? Jesus é misógino, Mateus não gostava de mulher, né? Não é não, porque a mulher é a criança que representa o sentimento dentro de nós, tá? E a infância espiritual, tá? A criança aqui não é um menininho de colo, nem a mulher aqui, né, é o sexo feminino, não. A mulher e a criança aqui é o que? O espírito jovem, né? Os espíritos no início do seu processo evolutivo, tá? E a mulher é o conteúdo de sentimento na nossa intimidade, né? O homem é razão, a mulher é sentimento. Isso dentro da gente, né? Até porque a gente reencarna como homem, como mulher, né? E na Bíblia, quando aparece criança, criança quer dizer espíritos jovens, espíritos que estão no início da sua trajetória de aprendizado espiritual. E quando aparece um ancião, o mais velho, o ancião é o espírito que já caminhou, né, espiritualmente dentro de determinada construção, né, aquele ser que já se movimentou, que já fez, que já aconteceu, né, dentro de determinado caminho aí de desenvolvimento espiritual, tá, gente?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Nós estamos falando do Herodes, né? Porque o Mateus aqui ele tem uma síntese fantástica, né? Ele já passou do Herodes, já contou a multiplicação do pão e do peixe, já vai para o próximo aqui. O Mateus, ele, né? Ele vai sintetizando tudo, ele não é muito de detalhe não, né? Ele conta a história de uma maneira, não dá nem meia página para cada um, né? Mas alguém quer falar alguma questão sobre o João Batista e Herodes, ou né? Sobre aqui a multiplicação dos pães, quer perguntar alguma coisa? Pode falar, Diogo. Ô Marcelo, em relação a essa da multiplicação, eu fiquei pensando numa coisa aqui que eu vi uns tempos aí numa palestra, uma coisa muito interessante do Oriente, acho que é do Confúcio, por incrível que pareça tem a ver com esse milagre aí, que do jeito, conforme você explicou, né? Agora faz sentido. O Confúcio, pelo que, assim, eu não tenho o texto original, né, mas se dizia que ele falava assim, o mundo perfeito, né, é um mundo em que todo mundo pensa no outro, e que todo mundo dá o seu melhor. Eu não precisa de muito assim para multiplicar o bem, né? Basta essas duas coisas, né? E tem a ver com esse milagre aí, né? Do ponto de vista espiritual, né? Eu queria comentar porque passou na cabeça aqui. Com certeza, né? Que o maior milagre é fazer a gente sair do nosso egoísmo, né? Porque o que trava a gente espiritualmente, na maioria das vezes, é o nosso conteúdo de egoísmo. Se a gente não fosse tão egoísmo, não fluía. Dava para todo mundo, né? Pode falar, Betinho. Diogo, só para te complementar, tinha um cobrador de ônibus aqui no Rio de Janeiro que ele acabou juntando dinheiro e aí a empresa dele ia falir e no final das contas ele comprou, digamos, a frota. E aquilo de repente foi crescendo, aí foram entrevistar ele. Perguntaram qual o segredo. Ele falou assim, é simples. Para multiplicar, você primeiro tem que dividir. Quando eu comprei a frota, cada um dos motoristas e cada um dos trocadores receberam uma parte, né? Eu dividi. Então, todos nós aqui temos o mesmo percentual. Todo mundo retira o mesmo valor. E nisso a empresa foi indo e hoje em dia é uma fortuna. Então, a lição que ele deixou foi, quer multiplicar? Divide primeiro. É isso. É isso aí, né? E dividir, gente, não quer existe, né, uma profundidade espiritual nisso, né? Porque na verdade Jesus ele fez com que as pessoas é um passo além do dividir. Eu vou pegar aqui uma coisa que o Liel me fala. Ele fala assim, dividir é o primeiro passo, compartilhar é o segundo. Porque dividir é eu pegar o que eu tenho e dar para você. Esse é meu, esse é seu. Eu tô te dando aqui metade do que eu tenho. Compartilhar é pegar e falar, agora isso é nosso. Porque compartilhar é mais difícil, porque compartilhar exige convivência, né? Então Jesus ensinou as pessoas a partilhar os seus valores. Por isso fala que os cristãos tinham, né, muitos valores, né? João Batista teve outra encarnação? Teve, antes, né? A gente conhece as encarnações de João Batista antes, tá? Ele foi o profeta Elias, ele foi o Moisés, ele foi o José do Egito, e ele foi o Abraão, tá? Essas encarnações que a gente sabe do João Batista. Abraão, depois ele voltou como bisneto dele mesmo, né? O José do Egito, depois ele volta quase 350 anos depois como Moisés, depois ele volta como Elias e depois ele volta como João Batista. A última, depois disso, né, segundo a espiritualidade, não tem informação até porque ele não quer, tá? Porque aí ele não teve nenhuma encarnação famosa, vamos dizer assim, né? E ele aprendeu, né, que era um espírito muito vinculado aí com a fama, com ser famoso, poderoso, né? E quando ele fala aquela frase lá, importa que ele cresça ou diminua, né, ali é uma de redenção espiritual daquele ser lá que fez tanto, né, pela humanidade. Então, segundo o Liel, né, que foi, né, filho dele na encarnação, né, segundo a gente saber, o Liel foi o Isaac, né, ele pediu para não ter nenhuma encarnação famosa mais. Ou seja, ele reencarna se ele precisar, né? Mas são sempre reencarnações marginais aí que ninguém vai saber. Quando eu falo marginal, gente, é na margem, tá? Ou seja, ele não vai ser um personagem que a história vai contar ou que vai marcar a história. Que ele vai vir fazer o trabalho dele silenciosamente e vai voltar para o mundo espiritual, né? Então, assim, é mais ou menos, né? Porque o José era terrível, né? Que ela tá falando, nossa, voltou como santo. O José era um cara, né, hediondo, né? O José era um cara do mal, né? No sentido assim, né?
O Abraão já era um cara também meio desequilibrado, né? Se você ler lá os livros do Rochester, né, eu recomendo você saber a história desse espírito, né? Ler 2 livros, chamado o Chanceler de Ferro, que é a história do José do Egito, tá? E o Faraó Mener-Ptah, que é a história do Moisés, tá? Que são do espírito do Rochester. Rochester é um conde inglês, tá? Que na época do Moisés era o Faraó do Egito, tá? Então ele escreve o livro lá e fala assim, eu tava lá, eu vi, né? Mas a história desse espírito é uma história de redenção espiritual. Ele vai se melhorando a cada encarnação, né? E aí tem todo um processo ali, porque ele é o espírito de referência do povo de Israel. Ele é o guia espiritual de Israel. Ele é o Abraão, né? O que deu origem, né? Aí depois o que acontece? O José leva o povo de Israel para o Egito, né? Toma tudo os egípcios para dar para o povo de Israel, né? Aí o povo de Israel, né, começa a passar perrengue, a espiritualidade fala, quem jogou eles lá naquela região daquele jeito lá? Por que eles são tão odiados? A culpa do José. Manda ele voltar para resolver o problema. Aí volta o José, reencarna como Moisés, para tirar o povo de Israel lá do Egito, né? E leva ele pelo deserto. E ele que não queria, que não gostava daquele povo, de certa forma, né? E aí ele vai fazer todo esse trabalho. Aí vem como Elias, né? O profeta que mais apanha, mais sofre, né? Porque o Elias ele tinha, né, aquele fogo, mas também era aquele companheiro lá de difícil convivência, né? Depois, aí o que o Elias faz? Mata lá os sacerdotes de Baal, lá, aquela coisa toda, degola todo mundo. E nós vamos entender porque o João Batista morre degolado, né? Os 490 profetas de Baal lá que ele mandou cortar a cabeça lá na época do Elias, né? Perdeu só uma, né? Porque ele amou, né? Então é toda uma história de redenção. Dá pra fazer um estudo só sobre esse personagem e nós vamos ver como é que ele sai, né, de uma posição espiritual duvidosa, né? E ele vai construindo a sua trajetória de aprendizado espiritual entre dor e sofrimento até o ponto que ele chega até o Cristo, né? E quando ele chega no Cristo, ele fala, importa que ele cresça ou diminua, se ele sai da onda do poder, porque o Moisés era muito difícil, né? O Rochester fala no livro dele, no Faraó Mener-Ptah, que o Moisés, quando ele percebeu que ia morrer, o que o Moisés fez? Ele subiu no monte Sinai, né? E ele falou pro Josué, falou assim, ó, eu proíbo qualquer um de vocês subir no monte nos próximos 20 anos. Por quê? Ele foi morrer sozinho para virar lenda. Olha só o raciocínio do cara. Ele falou assim, eu vou subir o monte e ninguém pode subir lá. Por quê? Porque ele já planejou. Ele ia subir, ia morrer sozinho lá em cima. O corpo dele ia desmanchar para ficar no imaginário do povo de Israel que Deus levou ele para o céu. Claro que Deus não levou ele para o céu nesse sentido, né? Porque o corpo dele estava lá. Mas para criar isso no imaginário do povo, ele subiu sozinho para o monte e proibiu o pessoal de subir atrás. Durante anos, décadas, né? Até que não sobrasse vestígio nenhum dele, né? E lá no livro fala isso. Fala assim, ele foi morrer sozinho, né? Para poder criar o mito do Moisés, a lenda do Moisés, né? O cara que falava com Deus, o cara que está acima de tudo, né? E o Moisés era isso para o povo de Israel. O Moisés era, né, igual Moisés para o povo de Israel, ele era uma referência igual Jesus é para a gente. É isso aí, é Moisés, 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 né? Tanto é que o Paulo de Tarso vai lá, você lê o Paulo Estevão lá, você vê que de 3 palavras que o Paulo fala, né, 2 é Moisés. E o Paulo também estava lá nessa história, né? O Paulo ele foi o Josué, né? E o Paulo foi o Jacó, que era o pai do José e era neto do Abraão. Ou seja, todo mundo misturado naquele bando lá, né? Aquela turminha lá, né? Mas são interações muito ricas espiritualmente falando. E nós vamos ver toda a história desse espírito, né? E toda vitória espiritual. Hoje é um luminar da espiritualidade, né? Um ser maravilhoso, né? O João Batista já conseguiu a sua redenção, né? Ele estava lá, né? E ele fez o trabalho dele de maneira magnífica dentro daquilo que deu conta, né? Mas como Jesus fala, né? Até o João, né? O reino do céu é tomado pela violência, até o João. Daqui para frente é diferente. O caminho do Cristo é diferente, né? Ele respeita o passado, que era necessário, mas não é o caminho de Jesus, não é o caminho de João Batista. O caminho de Jesus é o caminho do amor, da concórdia, do bem, do perdão, da caridade, né? O caminho do João Batista é o caminho do quê? Do forçar, do brigar. Se você não acreditar, você morre, né? Que não é o caminho de Deus, mas era o necessário para aquele momento espiritual que a Terra vivia, que era um momento muito atrasado. Se hoje nós já somos atrasados, imagina na época do Moisés, 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Jesus vir na Terra. E olha que a época de Jesus já era um atraso, né? A humanidade era, né, quase que o homem da caverna, né? 2.0 na época do Moisés, né? Basicamente isso. Né? As pessoas viviam quase que como o homem da caverna, né? Tinha um Egito lá que era diferente, tinha uma cultura, alguns países que tinham uma cultura mais elevada, né? Mas a maioria era
primitivíssimo, né? Você imagina lá o Oriente Médio há 4.000 anos atrás, se a gente do jeito que está hoje, né? Ainda tem um monte de coisa lá que a gente fica assim, nossa, como é que existe isso ainda? Imagina, né? Então, mas é interessante a gente parar e refletir sobre isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? A gente está falando do João Batista aqui no Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 14, tá? Alguém quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa? Perguntar, né? Também estamos falando... Alguém levantou a mãozinha aí, gente? Né? Também estamos falando da multiplicação dos pães, dos peixes, da primeira multiplicação, tá? Quem quiser também dizer alguma coisa, fique à vontade. Então vamos continuar, já que ninguém está falando, nós vamos continuar. Imediatamente, né, depois da multiplicação lá, né, Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca. Olha que interessante. Então Jesus obriga os discípulos a subir para a barca, ou seja, sai da matéria. Tá? Sai da influência material. Não quer dizer sair da matéria, senão desencarna, né? Não é desencarnar não, tá, gente? Sai da matéria ali na matéria do ponto de vista, vamos dizer assim, do conceito materialista. Né? E passassem antes dele a outra margem do lago, enquanto ele despedia as turbas. O que Jesus falou? Chamou os discípulos, vocês vai atravessando que eu vou dar um tchau pro pessoal aqui, eu vou despedir do pessoal, tá? Mas vocês podem ir na frente. Cadê? Estou aqui no Mateus capítulo, versículo 22, 14, 22. Despedidas as turbas, subiu só a um monte para orar. Então Jesus, né, ele despede a multidão e vai orar, e os discípulos já estão num barco lá, né, gente? O Lago de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, tá? Esses três nomes eram utilizados, né? Hoje fala muito mais. Hoje, se não me engano, é Mar da Galileia que usa mais, tá? Mas assim, né, os três lagos, né? Era um lago de água doce gigantesco, tá, gente? A gente que está aqui no Brasil, a gente não tem nada comparável com isso, tá? Então, o lago, ele para atravessar de um lado para o outro do lago, eu acho que eram 2 ou 3 dias de barco, né? Não era tão gigantesco, mas era uma coisa que demorava, né? Então, era um lago bem grande, né? Então, Jesus manda os discípulos, né? Entretanto, né, quando a noite chegou, achava-se ali só. Então, Jesus estava lá sozinho na margem e os discípulos tinham ido, né? Quando chegou a noite, a barca achava-se a muitos estádios da terra. Estádio é uma medida de distância, tá, gente? Estádio não quer dizer estádio de futebol, lá igual o Atlético ganhou o título, não, tá? Estádio é uma distância, tá? É uma medida de distância, tá bom? Se eu não me engano, um estádio é equivalente a 1 quilômetro alguma coisa, 1,5 km, uma coisa assim. Tem que olhar aqui no Google aqui, tá? Quem souber aí pode falar pra gente, mas era uma distância considerável, tá bom? Mas tinha vários tipos, tinha um estádio romano, tinha um estádio grego, tinha um estádio... É igual o alqueire hoje, né? Tem o alqueire mineiro, o alqueire paulista, né? Era uma medida da época. E a barca era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, então, eles dividiam a noite, eles não contavam horas de noite, tá? A hora para os judeus era contada só durante o dia. Por isso que contava da primeira até a 12ª hora. A primeira hora era 6 da manhã. De 6 a 7 da manhã. Eles contavam a partir do horário que o sol nascia, tá? Então, para os hebreus, meio-dia era a 6ª hora, tá? Se a gente fosse considerar o dia 12 horas de iluminação perfeita, né? Então, eles dividiam o dia em 12 partes, tá? E o meio do dia, né? Por isso que fala meio-dia, né? Era a hora sexta. Jesus, por exemplo, né? Ele morreu na hora terceira, né? Ele foi crucificado na hora terceira, ou seja, 9 da manhã. Tá? É só contar, ó, a partir da hora que nasce o sol, tá? Hora primeira de 6 a 7, hora segunda de 7 às 8, 9, 10, né? Eles contavam assim, tá? Então de noite eles não dividiam em vigília. Vigília era o tempo que um guarda ficava acordado para poder, né, observar o ambiente lá se não tinha nenhum invasor, tá? Eles dividiam a noite em vigílias, tá bom? Isso aqui é uma marcação de tempo. Porém, na quarta vigília da noite, mais ou menos isso aí vai dar tipo 1h da manhã, tá? Foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, quando o viram andar sobre o mar, turbaram-se dizendo, é um fantasma. Turbar é perturbar, tá, gente? Então, o que acontece? Jesus anda sobre as águas, né? Então, os discípulos estão lá no barco, de um noitão, né? Aqueles escuros, vê um cara vindo andando. Quem que é isso aí? É o fantasma, né? O povo de Israel extremamente
vamos dizer assim, supersticiosos, medrosos, eles tinham medo de tudo que você pode imaginar, eles tinham 1 milhão de ritual para afastar demônio, para afastar isso, para afastar aquilo, né? Hoje a gente vê o pessoal, né, fazendo, como é que chama? Simpatia, né? Fazendo esses rituais que o pessoal gosta, né? O povo de Israel é isso vezes 10, tá, gente? Eles tinham ritual para tudo. Tudo para eles podia atrair um demônio, atrair um espírito mal, então eles tinham a roupa que usavam, o fato de amarravam um pedaço do Torá na testa, no braço, rezava, cantava, pendurava lá os amuletos, então eles tinham um monte de ritualização, eles tinham meio de tudo, tá? E eles veem Jesus andando sobre as águas e eles acham isso é um fantasma, né? O fantasma é um ser do outro mundo, tá bom? Então o espírito mal, demônio, tá? Só que o que acontece? Claro que aqui nós também temos um sentido filosófico desse andar da água de Jesus, né? Jesus andar na água foi um fenômeno que aconteceu mesmo, né? Como é que Jesus fez isso, né? Deve ter alterado a densidade dele, né? Não sei como, né? Mas que Jesus podia, né? Mas o que representa andar na água? Tá? A água é a vida material. E Jesus manda eles atravessarem as águas e fala, vai que eu tô indo. Pode ir, né? Ou seja, olha a simbologia. Eles dentro do barco, eles estão passando por cima da matéria. E aí de noite, ou seja, no momento da ignorância, no momento do medo, né? Porque a noite traz o medo, traz a ignorância, traz todas essas questões, né? No momento mais difícil, no momento maior das nossas provas, aparece Jesus no meio do caminho, né? Jesus vem até nós de noite, tá? Não precisa ter medo não, olha só. E com medo começaram a gritar. Então os discípulos, meu Deus, está vindo o diabo ali, os demônios, meu Deus, eu estou morto, né? Mas Jesus falou-lhes imediatamente, dizendo, tende confiança, sou eu, não tem mais. Olha que interessante, né? Então quando os discípulos estavam lá, né, no meio lá das ondas da matéria, das dificuldades, no escuro da ignorância, né, dos medos, Jesus falou, calma, eu estou chegando aí, eu estou aí com vocês. Olha como é que isso simboliza pra gente também. Respondendo Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás por sobre a água. Ou seja, o Pedro vai testar o negócio, né? O Pedro, né? Tipo assim, se eu ser Jesus mesmo, me fala que eu quero andar aí também. Me fala pra mim andar. E Jesus, olha o que Jesus responde para ele. E ele disse, vem. Descendo Pedro da barca, caminhava sobre a água para ir até Jesus. Então Pedro começa a caminhar sobre a água. Jesus fala assim, vem, você dá conta. E o Pedro vai andando sobre a água. Né? Ou seja, o Pedro vai passando pelas dificuldades materiais, tá? Isso é um simbolismo para a nossa vida, né? Vendo, porém, que o vento era forte, temeu e começou a submergir. Gritou dizendo, Senhor, salva-me. Olha só que interessante, né? A gente começa a se elevar das questões da matéria, e aí vem o vento, que são as dificuldades da matéria, né? As ondas, né? A matéria jogando em cima da gente os problemas, as dificuldades. O que a gente acontece? A gente vacila espiritualmente e começa a afundar. Ó, o pessoal tá falando que travou aqui, gente. Tá funcionando para vocês aqui no Instagram? Né? Aqui para mim tá transmitindo normal, tá? Me manda um oizinho aqui, por favor. Se tiver tudo certo aqui no Instagram para vocês. Vou até trocar aqui de fonte de internet. Né, Goku? Você tá aí numa boa, né, cachorro? Você tá beleza aí, né? Voltou, gente? Tá funcionando normal para vocês? Aqui para mim tá normal, né? Começou a submergir, gritou dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o tomou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Então Jesus puxa o Pedro. Pedro começa a afundar na matéria. Olha só. Vai Jesus e puxa. Ou seja, Jesus não desampara a gente. Nunca. O mestre não desampara a gente. Nunca. Jesus caminha sobre as águas e nos ensina a caminhar sobre as águas. Ou seja, o caminhar sobre as águas é vencer as limitações da matéria, os medos da matéria, né? Não que a matéria não seja importante, tanto é que os discípulos estão nela, estão dentro do barco, né? Mas eles não se afundam, eles não são mais peixe, eles não estão imersos na matéria, eles não estão dentro, né, da matéria no sentido mais limitante dela, né? No sentido mais, né, limitador, né, que a matéria oferece, né? Eles estão sobre a matéria, tá? Mas eles começam a afundar, e quando a gente começa a afundar, ou seja, quando a gente começa a fraquejar, a espiritualidade vai ajudar a gente. Jesus, né, vai mandar ajuda. Seja essa ajuda de uma forma ou de outra, tá?
Chega mais, Lucas. Vem cá. Vem cá. É? Não, eu tô no meio do estudo. O que é que você precisa? Dá boa noite pro pessoal primeiro, né? Boa noite. Tudo bem? Uhum. Tá, agora eu tô no estudo. Não tem jeito de eu sair pra fazer nada aqui, tá? Tá, mas todo dia eu tenho que fazer estudo. Ah, por que todo dia eu tenho que fazer estudo? Boa pergunta, né? Pra aprender, né? A gente estuda pra aprender, né? Viu? São as crianças e as suas perguntas que são profundas em essência, né? Então vamos continuar, né, gente? Depois que subiu a barca, o vento cessou. Interessante, né? Então, quando Jesus se aproxima da barca, o vento, né? O vento tem muita coisa dos pensamentos, das ideias. Lembra que ave representa pensamento na Bíblia, né? Então, as aves, os ventos, né? São ideias diferentes que vêm, que vão, que nos jogam para lá e para cá, né? E o vento empurra a água, né? E faz a tempestade, e faz o barco derivar, ou seja, são as provas materiais. Quando Jesus entra na barca, quando Jesus entra na nossa vida, tá? E não é só no sentido metafórico, tá? Jesus entra na nossa vida no sentido, né, da intimidade do nosso coração, do conceito espiritual do Cristo, né? O vento cessa. O medo desaparece. Olha só. Né? Os que estavam na barca aproximaram-se dele e o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, os apóstolos ficaram doidos. Esse cara só faz milagre, né? Mas a essência do que Jesus veio ensinar para eles é muito mais profundo. Jesus não estava ali para ser adorado, tá? Jesus não estava ali para os discípulos falar: oh, você é o Filho de Deus. Jesus não precisa disso não, gente. Jesus não precisa da nossa adoração. Jesus precisa da nossa colaboração e do nosso amor, né? Porque é útil para nós, né? Então Jesus conta com a nossa ajuda para que a gente possa estabelecer no plano físico o seu reino de amor e de luz. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, através do nosso desejo de sermos melhor, nós vamos canalizar os ideais do reino de Deus aqui na Terra, que vão representar para a humanidade vida, luz e amor. E para nós também, né? E aí Jesus nos ensina aqui nesse capítulo aqui primeiro, né? Ele despede do João Batista. Olha que interessante, o capítulo começa com a despedida do João Batista. João Batista sai de cena, né? O reino dos céus na base da pancada, da porrada, da violência, né? Do primitivismo, né? Apesar que o João Batista superou, ele também deu, né? Não só o João Batista deixou para trás a vida material como uma forma de viver, né? Que deu certo até aquele momento, né? Ele foi um grande profeta, ele foi um grande enviado da espiritualidade, dentro de um determinado limite. E aí vem Jesus, e o que Jesus vai ensinar pra gente? Olha, a partir de agora, né? Vai multiplicar o pão. O que ele está falando com a gente? Olha o ensinamento de Jesus pra gente aqui, ó. Primeiro, os valores já estão com você. Divide o que você tem. Divide os seus pães e seus peixes. Divide o seu trabalho. Divide as suas conquistas. Divide. Você tem. Você pode dividir. Em segundo, o que ele vai falar pra gente? Vai, atravessa a sua vida. Passa pela sua vida material. Já vou deixar, tá? Pra você falar, tá, Beto? Passa pela sua vida material, tá? E confia. Porque a vida material é só a água sobre a qual nós vamos passar. As provas, os ventos da matéria passam. E se você tiver dificuldade material, né, nas questões da vida material, e quando a gente fala questão de vida material, isso é financeiro, não, tá, gente? É tudo, né? Às vezes a gente tem que passar dificuldades mesmo, né? A mão do Cristo vai estar do nosso lado. Olha o que Jesus nos ensina. Larga do passado, os métodos do João Batista eram bons até aquele momento, acabou, né? Agora é outro. Usa o que você tem, valoriza seus potenciais e se esforça para passar pelas provas da vida, né? Olha o que Jesus nos ensina aqui, só nessa parte do Evangelho. Pode falar, Betinho. Não, e o interessante é que João Batista e Jesus tinham praticamente a mesma idade, né? Porque Isabel e Maria ficaram grávidas praticamente na mesma época. Então é bem dividido, porque como você falou, ele vinha na coisa material e etc. E Jesus pegava justamente a parte totalmente diferente, a parte de ser interior, de perdoar, de compartilhar, de saber amar o seu inimigo,
Muito interessante. Eu acho sensacional isso, porque não é a idade, né, que fazia diferença entre o velho e o novo. É o ensinamento do Espírito que cada um trazia. Com certeza, o João Batista é o passado, Jesus é o futuro, né? João Batista cumpre a sua tarefa dentro daquilo que ele dá conta, né? O João Batista não é espiritualidade, é a religiosidade, né? Com seus rituais, né? Com seu certo e errado, né? Com seu proibido, com seus mandamentos, com as suas leis, com as suas ordenanças. Não pode, não mata, não rouba, não. Esse é o João Batista, né? Ele representa tudo isso. Aí o João Batista diminui, olha só, em vários aspectos, né? Enquanto indivíduo, né? Enquanto protagonista, mas enquanto ideia. Apesar de que muitos de nós ainda vivem, né? Arrastados na onda do João Batista, né? Querendo, né? Uma espiritualidade à lá Antigo Testamento. A espiritualidade à lá Antigo Testamento acabou com o João Batista. Acabou, ele termina aquilo. E aí vem Jesus. E aí Jesus assume, né? E aí Jesus vai trabalhar, a primeira coisa que Jesus vai trabalhar com a multidão, ou seja, com todos nós, né? Multidão, né? É o quê? Os valores próprios. Divide o que você tem. Quer crescer espiritualmente? Né? Olha aí pro valor que você já tem. Não precisa de milagre não, meu filho. Vocês têm, vocês dão conta. Os valores que vocês têm enquanto seres humanos são a chave para o despertar espiritual de vocês, né? E aí ele pega os discípulos e para os discípulos ele dá o bônus, né? Fala assim, ó, vocês vão agora, eu vou ensinar vocês a atravessar o mar. Né? Ou seja, eu vou ensinar vocês a atravessar a vida material. Como que atravessa a vida material? Né? Ele deixa que eles vão à frente, que eles têm experiências de atravessar sozinhos, né? E depois ele vai até eles. Para Jesus é fácil, porque Jesus, né, eles precisam de um barco para atravessar o lago, né? Para Jesus não, é uma caminhada, né? Ou seja, as questões da matéria para Jesus em nada é a mesma coisa, já dominou sobre aquilo. Por isso que ele anda sobre a água, ele domina sobre a matéria, né? A matéria não tem problema nenhum para Jesus. Ele, né, o que eles demoram 3 horas no barco lá, remando a dificuldade, né, com o vento contrário, Jesus vai andando de boa lá, batendo papo lá com os espíritos, com os peixes, sei lá quem, né? E aí quando Jesus chega até eles estão no momento do escuro, à noite. Na hora mais escura, né? Aonde o que domina eles? Eles estão no escuro. E quando a gente está no escuro, o que a gente sente? Medo. Porque o escuro é não saber, é ignorância. A criança sente medo do escuro, né? Os discípulos eram crianças com medo. O que é isso aí, meu? Aí Jesus, calma, sou eu. Jesus traz a informação que ilumina, né? Ele fala assim, calma, eu tô aqui, ó. Não precisa ter medo, não, aqui sou eu, Jesus, estou aqui com vocês, né? E aí o Pedro fala assim, mesmo? Eu quero ver, eu quero experimentar esse negócio aí. Jesus fala, então vem, experimenta, você dá conta. Só que o Pedro vacila, né? Porque o Pedro ainda não está consolidado. Ele tenta andar sobre a água, mas ele afunda. Porque o Pedro ainda era plenamente, ainda no sentido mais material, ligado à matéria, como todos nós. Mas o Pedro já queria, né? O Pedro ele tem um negócio que ele está na frente até do João Evangelista. O João Evangelista não pediu para ir. Até porque talvez para o João aquilo fosse irrelevante. Ele estava lá, Jesus chegou, que beleza, é mestre, né? Mas o Pedro, não, eu quero experimentar esse negócio, eu quero fazer também. Você faz, eu faço também, eu quero também, né? O Pedro, ele tem mais, né? Ele é mais proativo nesse sentido, né? Como diz aqui a Adriana, homem velho dando lugar a um homem novo, justiça trocando pelo amor, exatamente, né? Jesus é o caminho do amor, gente. A lei de justiça é a lei de Moisés. A quem se afiniza com a justiça vai ter a lei de Moisés. Quem se afiniza com o amor vai ter o evangelho do Cristo. Quem tem amor não precisa de justiça, não. Tá? A justiça ela vem só para quem não aceita o amor. Se eu não aceito o amor, eu estou dentro do arcabouço da justiça. Tá? Não aceito a lei do amor, não quero perdoar, não quero compreender, não quero amar, não quero desculpar. Beleza, justiça, olho por olho, dente por dente. Esse é o valor que o universo vai me julgar e vai me tratar. Ah, eu quero a lei do amor? Então esquece justiça. Esquece de pedir justiça para os outros ou para você mesmo. Ama. Né? O amor é o caminho que vai na frente. Né? Mas isso é uma grande luta do indivíduo. Né, gente? Pessoal, nós estamos chegando no final. Alguém mais quer fazer algum comentário? Nós temos 4 minutos aí. Alguém quer falar alguma coisa? Né? Fiquem à vontade aí, por favor. Né? Alan? Eu tenho uma pergunta do Diogo aqui na lista, não sei se chegou a responder. Eu não vi não, é porque o meu celular tá na frente aqui do negócio aqui da tela. É que a minha pergunta seria a mesma. Você viu aí?
Marcelo, então essa passagem realmente aconteceu do ponto de vista literal? Ou seja, Jesus realmente andou pela água? Sim. E além disso tem uma representação simbólica? Isso. Tudo que Jesus fez, gente, tem o real, o que aconteceu, né? E tem o símbolo espiritual por trás daquilo. Jesus não dava ponto sem nó, como se diz, né? As únicas questões do evangelho que a gente vai ver que não são reais, que não aconteceram, são as parábolas, tá? Parábola é historinha, tá? Parábola é Jesus criando uma história para contar um conceito, tá? Mas as ações cotidianas do Cristo, ó, Jesus chegou na sinagoga, Jesus curou, Jesus conversou, Jesus fez, isso aí tudo aconteceu, tá? Algumas coisas são sobrenaturais, sobrenatural no sentido que a gente não entende, tá? Mas são coisas que um dia a gente vai entender como é que faz. É a mesma coisa de falar assim, ó, como é que funciona a luz elétrica? Não sei. É eletricidade, tá? Mas você sabe explicar na essência como é que é? Poucas pessoas vão saber. Como é que nós estamos conversando aqui à distância aqui, né? A gente está fazendo, mas a gente sabe explicar isso aqui no detalhe. Se a gente pegar um homem da época de Jesus e mostrar isso para ele aqui, né, o meu celular aqui, o computador aqui na minha frente aqui, o que ele vai doidar? Mágica, né? Estão prendendo alguém dentro do... tem umas pessoas presas dentro do vidro aqui, ó. Nossa senhora, né? Ele vai quebrar isso aqui, ele vai ficar com medo, né? Ele vai achar que tem 3 de mim, porque eu tenho aqui no Instagram, aqui na tela, e eu, né? Tipo assim, olha só, né? Tem 3 pessoas, meu Deus, é a sua alma que tá presa ali. Entendeu? Então, assim, para ele é mágica, pra gente é algo que nós estamos cotidiano. Então, o que Jesus fazia, que a gente não entende, um dia nós vamos entender, né? Só que aí tem a questão da evolução do Cristo, aquela coisa toda, né? Tudo que ele faz nós também vamos poder, graças a Deus, né, gente? Então é isso, né? Deu para responder, Alan? Você acha que ficou claro, amigo? Então, pessoal, né, nós vamos terminar o nosso estudo, né? Faltam 2 minutos para as 9, né? Até porque tem um cachorrinho aqui doido para sair, né? Vem cá. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Isso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vem cá, meu filho. Tem um cachorro aqui, gente. Doido para ir lá para fora, que é o lugar dele, né? Né, Goku? Hoje você fez o que você nunca fez, ficar aqui comigo no estudo, né? Só os gatos que podem, né? Você ficou, eles estão no lugar dos gatos, né? Então nós vamos terminar o estudo, tá, gente? Vou levar esse rapaz aqui lá pra casinha dele, né? Porque ele já deve estar querendo fazer as necessidades dele. Fazer aqui no meu quarto não vai ser muito legal, não, né? Já tô notando que ele tá meio inquieto aqui, né? Eu acho que o barulho já acabou. Vamos fazer nossa prece, né? Terminar, lembrar que amanhã a gente tem tratamento espiritual, tá, gente? 8 da noite, né? Tratamento espiritual. Quem puder participar para nos ajudar, ajuda muito. Nós precisamos de muita ajuda no tratamento espiritual, né? Muitos casos aí de suicídio, aí, muitas pessoas que estão, né, passando muita dificuldade, né? A lista de nomes aí gigantesca, né? Eu brinco com o Lucas aqui, ó, o caderninho aí, né? Mas o momento do tratamento é o momento que a gente doa energia, né? Que a gente ajuda e é ajudado. Lembra lá do dividir, né? Dividir para multiplicar, né? Amanhã, nosso tratamento. Bom, Alan, você faz a prece pra gente, amigo, por favor? Amado Mestre Jesus, bons espíritos que nos guiam nessa caminhada, eis-nos aqui novamente, agradecendo por essa oportunidade de estudo, pedindo que essas palavras possam continuar sendo a mola motivadora de nossas almas, no sentido de enfrentarmos as dificuldades que a vida nos propõe com bom ânimo e serenidade, para que nós possamos, mesmo diante das mais fortes tempestades, estarmos cientes de que teu amparo nunca nos falta, mas que apenas nós, por vezes, no meio do desespero, é que estamos desconectados de tua bondade e de teu amor. Permita-nos, portanto, Senhor, que essa conexão que estabelecemos nesse momento, nós possamos, dentro das nossas possibilidades que devem ser expandidas, manter ao longo de todos esses dias, de tal maneira que, mesmo quando não estejamos nesse ambiente saudável que criou nesse momento, nós possamos estar ligados à tua figura excelsa e estarmos aptos a receber o teu infinito amor. Que a tua paz, Divino Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Deus abençoe a todos, né, Goku? Boa noite. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária,
Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.